Olá pessoal, muito boa tarde, muito boa tarde. Deixa eu estar arrumando aqui. Estamos aí então retomando a nossa caminhada hoje. Nós estamos trabalhando aí com um relacionamento saudável, como você ter um relacionamento saudável com seus filhos com base nos princípios cristãos, não é mesmo? E eu estou aqui para te ajudar, para que você tenha um relacionamento saudável, um relacionamento abençoado com os seus filhos. Então a galera vai entrando aí, vai chegando conosco, vai participando aí do nosso momento aqui juntos. Deixa eu ajeitar melhor isso aqui, pronto, acho que ficou bom assim. E aí a gente vai estar junto aí, pega o aviãozinho, já compartilha com a galera para que a gente possa estar aprendendo um pouquinho mais juntos desse projeto maravilhoso, daquilo que Deus colocou no meu coração para a gente estar junto trabalhando aí nessa questão de formação dos nossos filhos. Amém? Legal? Beleza? Vamos lá, galera, vai chegando, se preparando para a gente estar começando então mais uma live. Toda terça e quinta a gente está aqui às 15 horas no horário de Brasília, não é? Aonde nós trabalhamos essa estrutura, trabalhamos o relacionamento com os nossos filhos e nós entramos na Academia de Heróis, que na verdade nada mais é nada menos, mais do que mais ou menos, que é nós trabalharmos essa estrutura da família com 12 pilares tremendamente maravilhosos. Deus nos deu a graça disso, da gente trabalhar 12 pilares de uma estrutura familiar, né? E cada live nossa a gente está se aprofundando mais nesses pilares aí. Então, se quiser deixar um comentário, se quiser falar alguma coisa, deixar um comentário, fique à vontade para que a gente possa estar juntos aí participando, beleza? Tenho câmera ali, aqui também. Aqui. Pronto. Tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas aí, nós estamos falando então sobre os 12 pilares de um relacionamento saudável com os seus filhos. Primeiro pilar que nós falamos, só dando uma recordada rapidinho, você que está chegando, a galera que está entrando aí, né? Nós falamos sobre princípios. Aí nós falamos Provérbios 22:6, instrui a criança o caminho que deve andar para quando crescer não venha deles desviar, não é? Por quê? Porque nós falamos que o filho observa tudo que o pai faz, tudo que o pai está fazendo. E aí nós falamos sobre princípios, não regras. Regras são importantes para criança muito pequena, menor, ou para estabelecer uma direção. Mas quando você implanta na criança o princípio realmente vai seguir ela para o resto da vida. Aí nós falamos sobre isso, né? Entramos nesse assunto. Segundo pilar, falamos sobre educação moral, espiritual e emocional. Educação moral, né? Nós falamos para tomar cuidado conforme trata dentro de casa, conforme o pai e a mãe fazem as coisas dentro de casa, porque o filho está olhando tudo que está acontecendo, os filhos são reflexo dos pais, não é? Então nós precisamos entender tudo isso daí, instruir, motivar a criança, trazer vínculos familiares, estar juntos, isso é muito importante. Educação espiritual como base de tudo, né? A criança ter uma base espiritual, isso é muito, muito importante. Alguns estudos dizem, né, a questão da aceitação das coisas de Jesus, da aproximação de Jesus por uma pessoa até 30 anos de idade, não é? Entre 5 e 15 anos é a grande maioria, cerca de 85% de 5 a 15 anos tem uma sensibilidade maior para se envolver com Cristo, se envolver com as coisas do reino. Então isso é muito importante. Falamos sobre isso, muitas coisas mais. Aí nós falamos sobre a psicologia, né? Que a personalidade do indivíduo é formada entre até 6 e 7 anos de idade, então a criança tem a vida inteira para trabalhar tudo isso. Falamos muitas coisas mais, estudos que foram feitos em Harvard sobre crianças apontaram uma grande porcentagem que tendia a sair das drogas, fazer atividades comunitárias, ter mais bondade no coração, enfim, as crianças que estavam inseridas no contexto bíblico, tendo estudo bíblico, conhecimento bíblico, o desenvolvimento do amor e tudo mais. Educação emocional, aí nós falamos sobre os bloqueios emocionais, sobre as memórias positivas e negativas. Depois nós falamos, terceiro pilar, sobre ambiente, gerar um ambiente também emocional, espiritual e ambiente
físico. Ambiente emocional. Como você resolve os problemas com os seus filhos? Como você trata situações pequenas e grandes dentro de casa? Você é resiliente ou não? Ensina a criança a resolver os problemas ou não? Você tira ela do ambiente dela e coloca em outro ambiente? Como que é isso? Ambiente espiritual, né? Falando sobre a oração, o momento de jejum, o momento de estar no ensino bíblico, no culto kids, no culto bíblico dentro de casa. E o ambiente físico, né? Que até Mário Sérgio Cortella fala muito sobre isso, que as crianças hoje vivem nas tocas, né? Hoje a tecnologia, a internet facilitou muito isso, que você está dentro do quarto, onde você estiver dentro da casa, aí o Wi-Fi não está pegando, tem o amplificador de sinal ou replicador de sinal, enfim, a criança está na internet o tempo todo. Antes se reunia na mesa para comer, para estar junto com os pais, agora as crianças se reúnem sempre ali na questão... as crianças se reúnem ali, nem se reúnem mais, né? Porque se reunia na mesa, estavam todos juntos, aí se reuniam para pelo menos assistir televisão, agora nem se reúne mais. Por quê? Porque está no celular e tudo mais. Então nós falamos sobre isso. E aí nós entramos na semana passada sobre o quarto pilar, que é o relacionamento. A criança se relacionar com ela mesma, para ela entender quem ela é, né? E resolver as suas próprias dores, suas próprias angústias, seus próprios conflitos, mas para isso você, pai, você, mãe, precisa estar presente, porque se você perde o coração do seu filho, da sua filha, você não consegue trabalhar dessa forma e você não consegue que a criança externize então o seu sentimento, beleza? Você que está assistindo a gente aí, tá? E nós falamos relacionamento da criança com a família, não é? Os bloqueios que ela tem com os pais, por que os filhos estão distantes, o que está acontecendo, por que o seu filho não se abre com você, e nós falamos muitas coisas sobre isso, que às vezes é a nossa falta de conhecimento, ignorância no assunto, nós bloqueamos algumas formas de relacionar com os nossos filhos. O homem que homem não chora, por exemplo, né, que a gente usa sempre esse exemplo, e aí hoje mudou a concepção de educação dos filhos, hoje mudou. Opa, voltou? Aí isso. Hoje mudou, hoje é bem diferente aquilo que tem acontecido dentro de casa. E também nós falamos a criança com o próximo. Seu filho se relaciona com alguém, como que é, não é? Será que ele não está tendo um início de depressão? Será que de alguma forma a criança não foi tocada? Alguém tocou nela na escola? Abuso sexual mesmo que eu estou dizendo. E aí a criança tem uma aversão ao sexo oposto. Todas essas coisas mais, ela não se sente mais pertencente dentro do seu ambiente de casa e tudo mais. Aí hoje nós vamos falar então sobre o quinto pilar. Grava aí, se liga aí. Então, toda terça e quinta estamos falando, eu recapitulei rapidinho aqui, em alguns minutos, para você entender como que a gente está trabalhando. Esse vídeo vai ficar gravado, depois nós vamos soltar ele no YouTube, no Rafael Zorzeto, pode seguir lá no YouTube, e o Facebook também, o Instagram, você que está no Instagram aí, seguindo lá no Face também, é r.zorzeto, tanto no Instagram quanto no Facebook. E nós temos o site também, que é o rafaelzorzeto.com.br. Ali também você tem bastante coisa legal, pode baixar e aplicar e assistir, enfim. E hoje nós vamos falar sobre então o emocional, entendeu? Então segura aí que é muita coisa boa que a gente tem que aprender, que a gente vai aprender juntos aqui. Inteligência emocional, conceito da psicologia que caracteriza o indivíduo que é capaz de identificar os seus sentimentos e suas emoções com mais facilidade. Olha só, presta atenção. É possível lidar com as crianças e suas emoções, assim como compreender os seus próprios sentimentos, por meio de desenvolvimento de habilidades, não é? Então, existem habilidades que dá para você, pai, você, mãe, conhecer aquilo que o filho está fazendo e entender e ajudá-lo, não é? Na verdade, assim, é diferente do quociente de inteligência, do QI, né? A inteligência emocional não trata de conhecimento somente do cunho intelectual, científico, acadêmico, mas de saber reconhecer e lidar com os sentimentos e as emoções, visando um desenvolvimento pessoal e profissional cada vez melhor, né? Então a inteligência emocional é a habilidade que pode ser desenvolvida. Essa habilidade, quando bem trabalhada, presta atenção nisso, não é? Ela favorece um bom relacionamento entre as pessoas, permitindo um maior relacionamento ou maior entendimento entre as relações pessoais,
e uma melhor interação ou comunicação, como por exemplo no trabalho, não é? Portanto, há muitas vantagens nesses dois setores, né? Além disso, a inteligência emocional, ela influencia, preste bem atenção, de forma positiva a saúde física e mental. Previne transtornos psicológicos como ansiedade, depressão ou distúrbios psicossomáticos, né? Então a ciência, olha que interessante isso, preste bem atenção. A ciência já comprovou que doenças cardíacas como câncer, diabetes, entre outras, né, tem relações com sentimentos não trabalhados corretamente pelo paciente. Olha que coisa, a questão da nossa mente, não é? Isso é muito importante entender. Outro exemplo, por exemplo, herpes labial. Olha isso, cujo o surgimento é comum em algumas pessoas que passam por momentos de estresse. Se você está com muito estresse, tal, começa a aparecer herpes. Lógico que também tem a lance da alimentação e tudo mais, mas isso é bem interessante a gente entender como que funciona, como nós trabalhamos, e para você ver como que essa questão do emocional é importante, não é? E então, assim, indivíduos que conseguem desenvolver a inteligência emocional são cada vez mais valorizados, conseguem resolver os problemas, são resilientes em tudo que faz, né? Isso porque reconhece as suas próprias limitações, olha que legal, e trabalha para ser indulgente com as falhas dos outros também, não é? Então isso é bem interessante. Ele é capaz de saber administrar toda a situação, buscando cada vez ser melhor e entendendo a debilidade do companheiro também. Isso é muito legal, né? Só para a gente entender um pouco agora sobre o conceito da inteligência emocional, né? Inteligência emocional foi popularizada por Daniel Goleman na década de 1990. Hoje compreendemos a inteligência emocional como a capacidade de identificar e de lidar com os sentimentos que expressamos ao longo da nossa vida. Como que eu lido com esses sentimentos? É bem interessante. Bem como a habilidade de identificar as emoções daqueles que nos cercam. Então nós estamos falando sobre isso, não é? Que a inteligência emocional me ajuda a eu ser melhor, me ajuda a eu ser mais inteligente, me ajuda a ter mais paciência. Claro que aqui eu não estou falando espiritualmente, eu estou falando algo que dos dons do Espírito Santo, enfim, né, que nós temos, um deles é a paciência, o fruto do Espírito Santo, né, que o Senhor nos dá. Eu estou falando de você trabalhar a sua mente mediante aquilo que acontece com você, não é? Então, sim, uma criança, ela que constrói a inteligência emocional com a ajuda dos pais, alcança inúmeros benefícios, vantagens, maior autoestima, capacidade de comunicação melhor, resiliência, autonomia, como, né? Então, a gente precisa entender isso. Por quê? Porque as crianças passam por problema. Muitas vezes acontece conosco, né? Os opostos. Por exemplo, pais antigamente que falavam assim, ó, você se vira, você vai trabalhar, você cuida dos seus irmãos, o pai vai trabalhar, vai trazer dinheiro para casa e você se vira. Trazia muita responsabilidade, por exemplo, pelos nossos pais, nossos avós. Trazia muita responsabilidade que não era inerente àquela pessoa. Então, muitas vezes nós fazíamos isso. E aí, os nossos pais, avós, hoje, ao ensinar isso, não sabe, não tem a inteligência emocional capaz de entender algumas coisas. Aí a gente fala, esse cara é ignorante, que não sei o quê. Mas é que ele não teve a inteligência emocional. E o oposto também é, onde o pai, os pais resolvem todas as situações dos filhos, não deixam eles aprenderem a resolver os seus próprios problemas. Isso é resiliência. Como que eu administro, como que eu resolvo os problemas que estão diante de mim? E tem a ver com a inteligência emocional, como eu estou dizendo aqui. Então isso é muito, muito importante. E como que você vai fazer? Nós temos aqui, eu vou passar para você já 7 dicas. 7 dicas para que você trabalhe a sua inteligência emocional e a dos seus filhos de uma forma positiva. Então, só recapitulando aqui, a inteligência emocional, se ela não é bem desenvolvida, você não consegue agir de uma forma saudável, não é? Com as pessoas e consigo mesmo. Às vezes muita cobrança demais, às vezes você fala, depois você se arrepende, porque você não teve o domínio, o controle naquele momento, porque emocionalmente qualquer coisa te irrita, qualquer coisa te explode,
porque você não está emocionalmente preparado, como Augusto Cury fala, os mendigos emocionais, tanto conhecimento, tanta informação, mas não sabe usar o momento de usar, a hora de usar. E até biblicamente agora falando, o que a Bíblia fala para nós pedirmos para Deus o que? Mais do que qualquer ouro, mais do que prata, é a sabedoria. Porque se eu e você temos sabedoria, nós sabemos com a sabedoria que Deus nos dá, administrar o conhecimento que nós vamos adquirindo ao longo do tempo. E imagina uma criança que a formação do cérebro completa, 23, 24 anos de idade, uma criança de 12, 10, 11, 8, passando por tantas situações dentro de casa, tantos problemas dentro de casa, se ela, que é o momento dela enfrentar as dificuldades, e você pai, você mãe, com sabedoria de Deus, instruir a criança para que ela também com sabedoria seja resiliente aos problemas. Mas muitas vezes não é isso que acontece, não é? Então vamos trazer para vocês aqui alguns pontos aonde nós podemos trabalhar a questão da formação da inteligência emocional. Primeiro, comece com mais ação, preste atenção nisso. Mais ação e menos fala. Tá? Lógico, né, que não é novidade que nos primeiros anos de vida de uma criança, ela se espelha totalmente no comportamento dos pais. Né? Então você será o primeiro grande professor de seu filho. Tenha certeza disso. Né? Mas não necessariamente por meio de palavras, por conta da idade da criança, né? E sim por conta das suas ações. Suas ações então representam um modelo de conduta a ser seguido pelos seus filhos. Isso é muito importante. Assim, o melhor que você pode fazer nos 3 primeiros anos de vida de uma criança é dar o seu exemplo. Então, assim, é fundamental estar aberto, falar sobre os seus sentimentos, tratar com gentileza, tomar atitudes como, por exemplo, ouvir o filho quando ele quer contar algo, estar presente, apoiando em momentos de dúvida, porque muitas vezes o que acontece a gente não está presente, né? A criança está ali chorando, está passando por necessidade, externizando uma dor, um problema, e a gente está com a cabeça a milhão, agora não dá. Então, a gente, entendendo que os nossos filhos são o nosso maior bem, a gente tem que guardar um tempo também para eles, ok? Então, primeiro ponto, comece com mais ação e menos fala. Segundo ponto, incentive a comunicação das emoções, externizar as emoções, isso é muito importante. A criança externizar os sentimentos e as emoções, né? Que outro quesito importante, né, que é ser capaz, que é essa capacidade de comunicação e sentimento, né, que é externizar os sentimentos e não guardar tudo para si, onde a criança, como eu falei, ela não tem sabedoria para administrar tudo isso, então aquilo dói demais na criança e ela não tem sabedoria, só que a cabeça está explodindo, onde ela vai se cortar e fazer outras coisas mais. Por quê? Porque ela não tem tempo do pai ou da mãe para abrir o coração. Então, você tem que incentivar isso. Olha, o que está acontecendo? Está diferente, você está estranho, vem falar comigo. Né? O que distingue uma pessoa emocionalmente inteligente é justamente, entendeu? Essa capacidade de falar sobre os próprios sentimentos e revê-los ao invés de supri-los ou ignorá-los. Então, isso é inteligência emocional. Olha, realmente, o que é inteligência emocional? Então, nesse quesito aqui das emoções, eu estou passando por isso. Me ajuda a externizar o seu sentimento, mas muitas vezes nós bloqueamos os nossos filhos e não deixamos fazer. Então você tem que incentivar, né? Então desde cedo incentive seu filho a falar sobre as suas emoções, tanto boas quanto ruins, tanto positivas quanto negativas, né? Mostre que tem um espaço no relacionamento entre pais e filhos, entre vocês, que ele possa falar sem medo, que ela possa expressar o seu sentimento, né? Suas conquistas, seus desafios, suas dores, sem que seja menosprezado por você ou bloqueado por você. Às vezes é uma bobeira, às vezes é uma coisa bem simples, mas é o momento da gente abrir o coração e entender, não é? Porque geralmente a gente cria uma aversão a sentimentos que julgamos negativos, como a tristeza, a decepção, mas, né, na verdade é essencial que a criança passe por isso, mas que também ela possa externizar, porque isso é inerente de qualquer pessoa. Todos nós experimentamos, não é? Se isso não fica claro, seu filho pode crescer com o ímpeto de suprir essas sensações, tornando-se no futuro refém das próprias emoções. Olha que interessante isso.
Se ele não sabe externizar, se ele não sabe falar, mostrar o que está passando, o que está sentindo, ele vai se tornar refém daquilo que ele está passando pro resto da vida. Então, faça isso. Segundo ponto, incentive a comunicação das emoções. Terceiro ponto, permita que seu filho se expresse por meio das artes e dos esportes. Isso é muito importante. Eu particularmente faço isso até hoje, me conhecendo. Eu vou andar de bicicleta, vou correr, fazer alguma coisa assim, porque eu sei que esse é o momento onde eu vou externizar aquilo, eu vou externizar, expressar o meu sentimento. Eu tô com raiva, eu, em vez de brigar com alguém e tudo mais, eu vou correr, eu vou caminhar, vou andar de bicicleta, abrir minha cabeça, deixar oxigenar meu cérebro, aí Deus vai falar comigo e tudo mais, não é? Um veículo cujo potencial é enorme para proporcionar o aprendizado das emoções, por exemplo, é a arte. Olha que interessante, não é? É a arte, entendeu? Então estamos falando aqui de suas mais variadas formas da arte, que nem eu gosto muito de teatro. Tem teatro, tem dança, música, pintura, colagem, sei lá, um monte de coisas. Essas atividades são grandes facilitadores, não é? Da expressão dos sentimentos e da descoberta do mundo. Olha que interessante a arte, isso. Tem, minha irmã, por exemplo, trabalha com arte terapia, que através da arte faz uma terapia, onde as crianças têm uma terapia através da arte, que você pode usar o material dentro de casa e tudo mais, não é? Ali no rafaelzorzeto.com.br, nosso site, tem algumas coisas sobre isso ali, que nós tivemos o nosso Fala Aí Pastor, que é uma programação legal, que a gente vai ver se volta, se Deus quiser vai dar tudo certo, aonde ali nós temos várias reportagens com vários psicólogos, inclusive a galera dos Estados Unidos também, amigos nossos que estão lá, falando sobre esses assuntos, não é? Então, isso é muito importante, né? Quando você permite que a criança descobre o mundo através dos seus sentimentos, através da arte, né? Essas interações são essenciais para ela, para que ele descubra e desenvolva as suas relações interpessoais, não é? Esse processo ele se converte e ajuda a construir a inteligência emocional. Criança na arte, no esporte, no lazer, desenhando, pintando, tocando, na música, enfim. Olha que interessante que é isso, né? O esporte também funciona como grandes oportunidades para solidificar habilidades comunicativas dentro de um grupo ou de um espaço. Estou jogando vôlei lá na escola com as crianças, estou brincando em tal lugar. Isso é muito, muito importante. Então, terceiro ponto, permite que seu filho expresse por meio das artes e dos esportes. Quarto ponto, trabalhe a resiliência a frustrações. Eu gosto muito de falar sobre isso, né? Incentivar o filho a participar de esportes e atividades em grupo já é uma forma de trabalhar a resiliência. Ele vai tomar porrada, vai gostar de uma coisa ou outra, ele vai ter que resolver, não é? Ele precisa enxergar como a outra pessoa é. Todos os pais, todos nós, né, temos esse desejo, esse ímpeto de lutar as batalhas dos nossos filhos e poupá-los, né, do dia a dia, mas isso não é legal. A criança precisa aprender a passar por esse problema, não é? Dela ter as decepções, as frustrações, e tudo isso vai torná-las resilientes. Se você também instruir o caminho, se você pai, se você mãe, trabalhar isso, olha, tá triste, não, daqui a pouco vai comprar o celular, quebrou a bicicleta, daqui a pouco nós vamos arrumar, vamos viajar, calma, agora não tem condições financeiras, no momento, daqui a pouco tudo vai dar certo e tudo mais. Então isso é importante. Então portanto, você deve dar o apoio. Mas não tente resolver o problema do seu filho, permita que ele torne-se uma pessoa engajada e protagonista das suas próprias decisões. Isso é interessante, porque muitas vezes não é assim que nós trabalhamos, né? Deixa a criança, às vezes até se rebentar em algumas situações, e você vai lá e tá assim, tô apoiando, vai lá, filho, errou. Às vezes você dá uma direção, ele faz uma atitude errada, você fala, tá vendo, falei, ele me obedeceu. Não, deixa passar por aqui, ele fala, tá vendo, é assim, é errado, deu errado, mas papai está aqui, papai está aqui, vamos tentar de novo. Agora, que tal se fizer dessa forma? Na hora que a criança passar por uma situação que ela precisa tomar uma decisão, por exemplo, você fala, não quero que faça isso agora. Você deu uma direção, não é? Estabeleceu uma direção. Mas eu não vou fazer, mas não sei o que, não sei o que. Então, dê pelo menos 3 oportunidades para a criança. Então você vai fazer isso, isso ou isso, não passa disso, para que ela escolha também o que ela deve fazer. Então isso vai trazendo resiliência sobre a vida da criança. Quinto ponto, já estamos partindo aqui para o finalzinho. Ajude a identificar
as suas próprias emoções, não é? Outra frente em que os pais podem auxiliar isso é identificar as emoções, não é? Atividades lúdicas podem ser feitas com as crianças a fim de elas aprenderem a identificar, expressar, se expressar, né, de uma forma assim, facial, por exemplo, alegria, ansiedade, cumplicidade, medo, raiva, tristeza, ódio, enfim, tudo isso, conforme você faz uma brincadeira, a criança está jogando um joguinho, fica com raiva, muitas vezes acontece isso com a gente está nos eventos kids, por exemplo, e a criançada perde. Não, eu quero ir daquela turma. Não, querido, você tem que aprender, conhecer novas pessoas. Então, na hora aquela loucura, mas a gente explica isso para a criança. E aí se perde, tem que explicar que você não está perdendo, você está ganhando muito mais, ganhando amizade, ganhando companheirismos com a galera. Todo mundo sai ganhando alguma coisa, dá uns presentinhos, enfim. Então a gente precisa trabalhar isso, não é? Então, é possível, por exemplo, mostrar diferentes figuras de expressões faciais, vai ser bem legal, né? Que o seu filho aprende a identificar o sentimento da outra pessoa, né? É uma carinha de tristeza. O que significa isso, dependendo da idade da criança, não é? O que significa essa carinha? Tristeza, ódio, raiva, medo, rancor, e você vai identificando isso na vida das crianças. Olha só, você que chegou agora aí, nós estamos falando sobre os 12 pilares de um bom relacionamento saudável com os seus filhos, com base em princípios cristãos, não é? Preste bem atenção nisso. E nós falamos, estamos nesses 12 pilares. Primeiro pilar, falamos já na questão quando nós começamos a falar sobre isso. O primeiro pilar, nós falamos princípios e explicamos sobre isso, não é? Segundo pilar, nós trabalhamos ali na questão da formação da criança, da educação. Segundo pilar, educação moral, educação espiritual, educação emocional. Aí nós falamos cada um desses pontos. Terceiro pilar, falamos sobre ambiente, também ambiente emocional, espiritual e físico, dentro de casa, com a família, na igreja. Semana passada falamos sobre o quarto pilar, que é o relacionamento, a criança com ela mesma, a criança com a família, a criança com o próximo. E hoje nós estamos no quinto pilar, falando sobre o emocional. E agora nós falamos então algumas formas como você pode emocionalmente criar uma inteligência emocional e ajudar os seus filhos. Comece com mais ação e menos fala, primeiro. Segundo, incentive a comunicação das emoções, a criança se expressar. Terceiro, permita que seus filhos se expressem por meio das artes, dos esportes, isso é bem interessante. Quarto, trabalhe a resiliência a frustrações. Não queira resolver todos os problemas dos seus filhos. Deixe eles passar por algumas situações e ensine e explique para que ele possa aprender. 5. Ajude a identificar as suas emoções, né? O que ele está passando? Nós falamos caricatura, fazer uma brincadeira e tudo mais. Por que você está com raiva? Essa carinha significa o quê? Mas por que tem ódio? Por que tem raiva? Então ajude a criança a se identificar. Penúltimo, sexto, respeite as emoções, porque muitas vezes os nossos filhos nos trazem emoções que você fala, meu, que besteira, que bobeira, que coisa infantil. Lógico, é infantil uma criança, não é? Mas a gente precisa respeitar, porque às vezes a criança está com uma dor profunda e um sentimento simples, bobinho ali, no nosso ver, pode desencadear um grande momento, na verdade, uma destruição na vida da criança, como uma depressão e tudo mais, não é? Então, tão importante quanto identificar as emoções é saber respeitar as emoções, né? Grande parte do aprendizado, contudo, virá do seu exemplo como pai, o seu exemplo como mãe. Incentive os seus filhos a lidar com as emoções de uma forma autêntica, sem fingir, criar situações, não é? Nós precisamos entender. Então, assim, a convivência social nos ensina ao longo da vida. A pandemia atrapalhou um pouco isso, não é verdade? Mas nós precisamos ensinar para os nossos filhos que lá fora é diferente. Então, não queira resolver todos os problemas dos seus filhos. Deixa algumas situações eles se resolver. Meu filho, ninguém toca no meu filho, na minha filha, enfim. Não é legal, não é? Demonstre de uma forma positiva que, olha, assim acontece, faz parte, você errou, não tem problema, não é? Não é um fracasso, porque toda vez que você trabalha a dúvida ou a incerteza no coração da criança, por exemplo, como um fracasso, ela sempre, quando tiver dúvida, vai se sentir fracassada. Então não é assim, não é? Então nós precisamos transformar esses momentos na vida da criança para que ela entenda, não é? Que
realmente as coisas acontecem, as dificuldades existem, não é um mar de rosas, mas nós podemos superá-las, entendeu? Isso é muito interessante. Dúvidas, tropeços, fracassos são degraus de aprendizagem e de aprendizado sobre os nossos filhos. Então mostra aos seus filhos que é normal acontecer isso, só que nós precisamos crescer, precisamos aprimorar, entendendo que um problema ou uma dificuldade nada mais é que um degrau para nós subirmos e nós avançarmos. E 7, e último ponto de hoje, que nós estamos falando no nosso 5º pilar sobre as nossas emoções, é: para um desenvolvimento de inteligência emocional em crianças, estimule a empatia. Olha que legal, um dos principais pilares da inteligência emocional é a empatia. Empatia é a capacidade de compreender a dor do outro, de se colocar no lugar do outro. Mas como ensinar então isso para a vida das crianças, por exemplo, nos 2 primeiros anos de vida? Bem, uma forma de estimular o desenvolvimento da empatia é proporcionar uma troca de experiência. Você pode fazer isso em casa com seu filho, com seus familiares, e também sugerir à escola que promova atividades similares entre seus alunos. Certamente essa dinâmica vai facilitar o desenvolvimento da capacidade da empatia de um para o outro, não é? Então nós precisamos entender isso para saber respeitar a situação do outro. Ah, mãe, aquele menino lá, e não sei disso aqui. Calma, filho, às vezes teve um problema em casa, às vezes é separado do papai e da mamãe, às vezes está com uma enfermidadezinha, às vezes está com algum problema. Então é saber entender isso, estimular isso, a respeitar o próximo, a conhecer o próximo, não é? Nós precisamos estar bem atentos dessa forma, entendeu? Porque a inteligência emocional em crianças não é algo que brotará naturalmente se não for devidamente estipulada pelos próprios pais. E isso vem pelo exemplo, não é? Se a gente não fizer isso, né, a criança então não tem uma inteligência emocional. E a inteligência emocional, ela é construída aos poucos, entendeu? Desde os primeiros anos de vida, com o auxílio e exemplo dos próprios pais. O que você faz dentro de casa, a forma como você faz dentro de casa, entendeu? Então, a empatia vai ensinar isso, a respeitar o irmão. Mas o meu irmão não sei o que. Olha, peraí, calma. Imagina se fosse com você. Imagina se fosse você passando por essa situação e tudo mais. Então, nós entendemos tudo isso. É muito importante aprender sobre a inteligência emocional. Claro que é muita coisa. Demora, muitos e muitos assuntos. E aqui a gente só está com meia hora falando sobre a inteligência, no caso de hoje, sobre o 5º pilar, que é o emocional, a inteligência emocional. Então espero poder ter contribuído com você. Qualquer coisa, escreve o que você pensa, pega o aviãozinho, manda pra galera. Nós vamos estar trabalhando esse vídeo, daqui a pouco a gente vai postar de novo. Entra lá no Rafael Zorzeto, r.zorzeto, e aí compartilha essa live de hoje com a galera. E lembrando você que toda terça e toda quinta, às 15 horas, no horário de Brasília, estamos aqui reunidos. E semana que vem nós vamos falar sobre o 6º pilar, trabalhando sobre a formação dos nossos filhos. Espero ter podido contribuir com você, contribuir com a sua família, de alguma forma poder te ajudar. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tenha um final de semana extraordinário, coberto com a bênção, com a graça, com a proteção de Deus, do Senhor Todo-Poderoso. Que o Senhor te dê sabedoria, que as tuas emoções sejam positivas, que as memórias que você vai criar e construir com seus filhos sejam memórias favoráveis, maravilhosas, como por exemplo para o cinema, alguma coisa assim, se divertir, mas ter um momento em família. Isso é muito importante. Deus abençoe, muito obrigado. E aí não se esqueça, rafaelzorzeto.com.br também tem bastante coisa para você ali, tá ok? Muito obrigado, fique com Deus, valeu!